Para completar, novo pedido de afastamento no São Paulo contra Júlio Casares. No São Paulo, o que muda? Em relação a reforços, com a confirmação de que o tricolor não disputará a pré-Libertadores, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre Júlio Casares, que virou alvo de novo pedido de afastamento no São Paulo. O pessoal da oposição trabalha para que o Júlio Casares seja afastado ou enfim sofra um impeachment. E esse novo pedido, assinado por 41 conselheiros, tem a ver com o mais novo escândalo no tricolor. Na manhã dessa segunda-feira, o GE trouxe uma ligação telefônica gravada em que Douglas Schwartzman, diretora das categorias de base, e Mara Casares, ex-esposa do presidente Júlio Casares, tentam convencer uma mulher que havia recebido um camarote de forma clandestina desses dois diretores a abrir mão de uma denúncia. Ela havia protocolado na polícia e levado o caso à justiça por conta do sumiço de 60 ingressos para o show da Shakira. O grande ponto é que esse camarote foi concedido a ela de forma irregular, sem o consentimento da diretoria, sem consentimento do São Paulo. E a partir daí, um enorme caos. 41 conselheiros já assinaram esse pedido de afastamento do Júlio, do Márcio Carlomagno, que é o CEO do clube, do Douglas Schwartzman e também da Mara Casares. Se esse grupo de oposição conseguir mais 11 assinaturas, tendo chegado a 52, o caso vai ser julgado pelo Conselho Deliberativo, que é hoje presidido pelo Coutem Aires de Abreu. Vale a lembrança de que recentemente, também por conta de uma série de dificuldades do São Paulo dentro de campo, já havia sido protocolado um primeiro pedido de afastamento do Júlio Casares, só que como se tratava apenas da falta de resultados, isso aconteceu depois de um 6-0 contra o Fluminense, não foi um movimento que ganhou tanta força. Vamos ver se agora, depois de um escândalo pesado, isso pode reverter em algum problema para o presidente tricolor. Bora falar agora sobre o São Paulo. O tricolor está fora da pré-Libertadores para jogar o torneio de mata-mata que antecede a fase de grupos. O tricolor precisaria contar que o Fluminense ou o Cruzeiro vencessem a Copa do Brasil. Como os dois foram eliminados, já dá para cravar que o São Paulo não joga pré-Libertadores em 2026 e vai ter de se contentar com a Sul-Americana. Antes de gravar esse vídeo, consultei um dirigente do São Paulo para entender qual o impacto dessa notícia em relação a reforços. O São Paulo vai mudar um pouquinho a sua estratégia, embora a essência seja a mesma. 6 contratações para 2026, contratando jogadores sem gastar com aquisição de direitos econômicos, a tendência é que os salários dos reforços não sejam tão altos. Vou citar um exemplo claro. São Paulo tinha a ideia de trazer um 10 mais pesado, com um salário um pouco maior. Jogador que talvez pudesse ganhar mais de R$1 milhão por mês. A tendência é que com a participação na Sul-Americana em vez da Libertadores, esse camisa 10 não seja tão caro quanto se imaginaria. Mas o São Paulo continua pensando na contratação apenas de atletas desempregados ou na base da troca, ou que cheguem emprestados. Tudo para não ter de gastar com a aquisição dos direitos econômicos, como já aconteceu com o Danielzinho, volante de 31 anos de idade que pertencia ao Mirassol, como pode acontecer com Gaston Ávila, zagueiro argentino de 24 anos que pertence ao Ajax. São Paulo espera pela resposta do time holandês em relação a um empréstimo sem custos, beleza? Só para completar, queria registrar que São Paulo e Botafogo ainda não desistiram daquela troca, que poderia ser até tripla. Num primeiro momento, o Savarino e o Marlon Freitas, que eram pedidos do São Paulo, decidiram permanecer no Rio de Janeiro. O tricolor ainda tenta convencê-los a fazer parte desse negócio. Assim que tiver qualquer novidade, conto para vocês. Combinado? Carqui Natan. Boa noite, Nicola. As trocas com Botafogo e São Paulo ainda vão acontecer? Carqui, não dá para cravar que vão, mas também não dá para descartar, tá? Só para dar uma contextualizada, o Botafogo fez proposta oficial pelo Ferrarese. Empréstimo com opção de compra. O Botafogo também havia feito proposta para a compra do Pablo Maia. O São Paulo falou, pessoal, vamos fazer o seguinte, o que vocês acham da gente tentar fazer um bem bolado? Vamos tentar estabelecer uma troca? E aí o São Paulo começou a pensar em nomes que não estavam na lista dos jogadores que o Botafogo gostaria de ceder. O São Paulo, por exemplo, pediu o Savarino, que não quer se mudar para o São Paulo. O São Paulo também pediu o Marlon Gomes, que também não quer se mudar para o São Paulo. Nesse contexto também entrou o Rodriguinho na parada, jogador do São Paulo que perdeu um pouquinho de espaço porque não renovou seu contrato. Não dá para cravar que o negócio não vai sair, mas vai haver a necessidade de encontrar outro tipo de jogador, até porque os atletas do Botafogo sabem que vão jogar pelo menos a pré-Libertadores. O São Paulo não terá pré-Libertadores, tá bom? Anderson José da Silva, fora da Libertadores, desmanche no São Paulo. Não, Anderson, já havia a intenção de uma reformulação grande.
acho que com a não classificação para pré-Libertadores, o São Paulo talvez seja um pouco menos corajoso nas contratações. Tivesse classificado para pré-Libertadores, dava para imaginar o São Paulo tentando ser um pouquinho mais audacioso, um pouquinho mais arriscado na contratação, por exemplo, do camisa 10. Agora imagino que esse camisa 10 não seja tão impactante assim, tá bom? Nicolau Danielzinho é do São Paulo, tem mais alguém na agulha? Thiago Tassi fechado, 2 anos de contrato com mais um. O São Paulo também aguarda uma posição do Ajax em relação ao empréstimo do Gaston Ávila, zagueiro argentino de 24 anos de idade que atuou nessa temporada emprestado ao Fortaleza. O forte abraço de Goiânia, Nicola. E agora, sem G8. Qual é a do São Paulo no mercado? Agora é a fase de grupos da Sul-Americana, né? Sim, São Paulo vai ter de se contentar com a Sul-Americana. Dá para imaginar o São Paulo sendo menos audacioso no mercado de transferências, tá? Por exemplo, se o São Paulo cogitava contratar um camisa 10 de mais impacto para poder disputar essa pré-Libertadores, até porque o Oscar vai embora e o São Paulo vai ter essa economia de 2 milhões e 400 mil, dá para imaginar que agora o São Paulo tenha um pouquinho mais de cautela na contratação desse 10. Ó, boa noite, Nicola. O São Paulo ganha força para se tornar SAF? Não, David e Ricardo. Não, porque dentro do conselho... Não, porque dentro do Conselho Deliberativo do São Paulo não há intenção dos dirigentes em fazer do São Paulo uma SAF. Por quê, Nicola? Porque se você vira SAF, você traz para dentro do clube uma estrutura profissional, em que quem manda são os novos donos. E aí esses conselheiros que sonham em ter uma carteirinha, em um dia ser diretor de futebol, em um dia ser diretor de marketing, ou qualquer coisa, ainda que eles não tenham capacidade, esses caras acabam por não ter nenhuma chance de realizar esse sonho, tá bom? O André, Scarpa no Caleri, eu não acredito na possibilidade de o São Paulo abrir mão do Caleri, tá? São Paulo quer muito contar com o Caleri para 2026. O Scarpa é um nome completamente descartado no São Paulo. Se o Tricolor precisar pagar compensação financeira de 5 milhões de euros, sim. Se Atlético e São Paulo conseguirem uma composição de troca de jogadores, pode rolar. Edson Pinheiro, membro do canal do Nicola e torcedor do São Paulo. Nicola, um conselheiro de oposição, se não me engano, Flávio, disse que há uma possibilidade de SAF ser aprovada por Assembleia Geral, direta pelos sócios. O que seria necessário para isso acontecer? Edson, confesso que não tenho esse conhecimento, não sou um profundo conhecedor do Estatuto do São Paulo, mas vou mandar para uma pessoa que conhece bastante do Estatuto. Não acredito nessa possibilidade, inclusive, já ouvi de mais de uma pessoa do São Paulo que para que o São Paulo virasse SAF, ele precisaria de uma mudança no seu Estatuto. Alguma novidade sobre o Capixaba? A pessoa que eu mandei, que eu achei que estava dormindo, escreveu assim, tô sim, diga lá. Só que ela mandou às 11 horas, eu estou mandando às 11h23, aí é complicado. A pessoa está respondendo, então vamos lá, vamos dar... Mas assim, só para vocês entenderem, pessoal, não há nenhuma intenção dos membros do conselho em fazerem acordo, tá? 2 dos 4 piores times geridos estão na final. Loucura total futebol brasileiro. Quem mais vai sair do São Paulo? Ô Luiz, eu não acho que o Vasco seja mal gerido do ponto de vista de investimento, não, cara. O Vasco tem aos pouquinhos, o Vasco tem feito muito menos investimentos do que o Corinthians nos últimos anos. O Vasco tem tido toda a dificuldade também porque se associou a uma SAF, a um grupo de investidores que se mostrou uma grande roubada, né? Os caras não tinham dinheiro, os caras faliram, enfim. Mas eu não vejo o Pedrinho investindo mal, eu não vejo o Pedrinho gastando mais do que pode, eu não vejo o Pedrinho dando um salto maior do que a perna, ele é até cobrado para ser um pouquinho mais corajoso, enfim. Quem mais vai sair do São Paulo? Bom, confirmadas as saídas do Dineno, do Rigoni, do goleiro Leandro, do Luiz Gustavo. Todas essas a gente já tinha cravado para vocês. Patrick Lanza, se pintar proposta, deve ser negociado. O Ferrarese e o Pablo Maia podem ser, de fato, trocados pelo Botafogo. Os caras estão tentando encontrar jogadores que queiram se mudar para o São Paulo e essa está sendo uma dificuldade no negócio. Enfim, tem muita coisa sendo debatida, tá bom? O Kaique Freitas, quais nomes do Botafogo foram oferecidos para o São Paulo? A lista dos jogadores oferecidos é uma lista ruim. Contava com o Newton, contava com jogadores que estão fora dos planos do Botafogo. Aí o pessoal do São Paulo falou, peraí, você quer tirar o Pablo Maia, que é jogador de destaque nosso. Você quer tirar o Ferrarese, jogador de seleção, que sempre está jogando com a gente. E querem oferecer um monte de jogadores que vocês não têm planos? Não, a gente quer fazer uma troca pau a pau. E que, tá bom, e quem que vocês querem? Aí o São Paulo, a primeira lista do São Paulo tinha o Vitinho, lateral direito, que é muito bom jogador, tinha o Marlon Gomes e o Savarino.
Com o Marlon Gomes e Savarino, acho que a chance de negócio é pequena. O Savarino não pretende jogar no São Paulo e o Marlon Gomes, até consultei uma pessoa próxima ao Marlon, e a ideia era continuar no Botafogo. O São Paulo precisaria melhorar bastante a condição financeira desses dois para que o negócio saísse, tá? Estão adaptados ao Rio, vão jogar para a Libertadores, no São Paulo eles não têm essa possibilidade, tá bom?